Irmãos, hoje estaremos a falar sobre expondo Baal Peor. Para aquelas pessoas que vêm hoje, nos assistem hoje, vêm pela primeira vez, entram para uma igreja e veem uma foto como essa, paredes pretas, profeta alto, jovem, camisa preta. Tudo que eu tinha que ver já vi. Não te assustes, essa aqui é apenas uma ilustração, que nós estamos numa série, acredito que esse seja o 3º domingo, certo? Estamos a falar sobre a exposição de um demônio, de um espírito chamado Baal, e que tem tomado formas diferentes em cada fase em que ele passou na terra. E nesses tempos ele já não está a operar de forma de estátua. Ele agora ganhou uma forma diferente. Você precisa de compreender que espíritos, eles são os mesmos, mas eles podem sofrer e ter nomenclaturas, ter nomes diferentes. Por isso é que nós apresentamos aqui que alguns dos deuses servidos pelos gregos tinham a mesma função, só que em nome diferente para os romanos. Então, Baal é um espírito, é um ser que ele, ou que significa Senhor ou dono. Nas primeiras lições aprendemos de como Baal tem estado a se infiltrar através dos nossos telemóveis. Também aprendemos que tudo aquilo que nós idolatramos de forma consciente ou inconsciente pode se tornar um Deus para nós. Inclusive vimos que relacionamentos também podem se tornar num Deus para nós. Mas hoje, das nomenclaturas que Baal tem, será que vocês podem colocar aí os nomes todos que nós conseguimos desse mesmo espírito? Baal é um espírito, mas que tem várias manifestações. Baal é o nome principal: Baal Adir, Baal Berit, Baal Bicá, Baal Brat, Baal Dagon. Vocês estão a ver muitos nomes ali, certo? Certo. Mas todos a falarem, a se referirem de quê? De Baal. De Baal. E hoje nós estaremos a falar de Baal Peor, que no lado direito é o que aparece em segundo, meu lado direito nesse caso. Amém. Baal Peor. Todo mundo consegue ver Baal Peor aí? Amém. Baal Marcod, Baal Shamim, Baal Shamaim. Todos esses Baals têm nada mais e nada menos uma influência específica na vida dos seres humanos. No próximo domingo nós estaremos a falar de Baal Zebu, o senhor das moscas, que hoje tem estado no nosso meio como o dono das mídias, das redes sociais. Mas hoje nós estaremos a falar de um dos deuses, um dos espíritos, se não o mais nojento. A palavra Baal Peor, ou Deus Baal Peor, significa o Senhor nojento. O Senhor o que é? Nojento. Em Números capítulo 25, verso 1, a Bíblia vai falar de algo extremamente importante. A Bíblia narra quando o povo de Israel saiu do Egito e ia para a terra prometida de Canaã. Houve um povo que ouviu que os israelitas iam passar por eles, e esse povo temeu, sabendo da força do Deus que os israelitas tinham. Esse mesmo rei se levantou e foi ter com um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Só que quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel,
esse mesmo profeta recebeu um recado do próprio Deus, que ele estava a tentar consultar para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Yes. E a Bíblia vai dizer que nessa tentativa, em vez dele amaldiçoar o povo de Israel, ele acabou que abençoando o povo de Israel. Jesus. Eu profetizo que qualquer pessoa que se levantar Yes. para tentar te fazer mal e te caluniar, Professar. o que ele fizer vai servir para o teu bem, no nome de Jesus. Quando Jesus. forem levar o teu nome no chefe, Yes. a intenção deles vai ser falar uma coisa, mas o que vai sair da boca deles Jesus. vai ser diferente e vai te elevar no nome de Jesus. Quem vai professar? Professar. Eu profetizo que aquilo que o inimigo intentou fazer contra a tua vida não vai prosperar no nome de Jesus. Toma o teu assento. Jesus. Toma. Oh my God. E é aí onde nós vemos escrito que o próprio homem, que eles já sabiam que tinha experiência de amaldiçoar os outros, Yes. mas só que dessa vez a maldição não estava a pegar. Jesus. O feiticeiro era certo, o sacrifício foi certo, só que as pessoas eram erradas. Jesus. Você não entendeu? Eles vão procurar nos feiticeiros que sempre procuraram lá atrás. Mas quando citarem o teu nome, vão estar a citar o nome errado. Porque contra a mamá Gina não vale encantamento. Contra você não vale adivinhação. Quem vai professar aí? Vira para 3 irmãos e diga: contra mim não vale tala, nem vale encantamento. Isso. Fala para o irmão que está ao teu lado e diga: contra mim não vale encantamento. Contra mim não vale encantamento. Só que acredita que vai me dar um amém. Jesus. Contra os teus filhos não vale encantamento. Amém. Contra o teu esposo não vale encantamento. Amém. Ainda que beberem algo mortífero, Jesus. nada vos vai acontecer. Ainda que você pisar numa tala, Jesus. a tala é que vai ter tala. Amém. A tala vai ser desfeita. Amém. Quem vai professar aí? Você é cabeça e não cauda. Amém. Você está por cima e não por baixo. Jesus. Sabadão, há uma dimensão que você se encontra que feitiço não te chega, mano. Yes. Jesus não andou com medo de feitiço. Alguns de nós pensamos que no judaísmo não tem feitiçaria. Jesus. Sabadão, se há bruxarias pesadas é do Médio Oriente. Eles conhecem segredos profundos da magia oculta. Mas Jesus não estava com medo. Os próprios magos é que estão em lhe dar oferta. Você não entendeu certo? Jesus. Quando o feiticeiro é que vem te dar oferta, Yes. a dizer: não, você é o rei dos reis. Yes. Você não entendeu? Jesus. Quando Daniel Yes. se torna chefe dos feiticeiros, Jesus. você não entendeu? Yes. Daniel se tornou. Escuta, há algumas pessoas Yes. que Deus não vai permitir eles morrerem. Jesus. Deus vai permitir eles te assistirem. Yes. Você está à frente deles. Amém. Se calhar esse lado não estava aqui na igreja, eu vou profetizar para quê? Por isso que a Bíblia vai dizer: Yes. Ele colocará uma mesa Jesus. perante os teus adversários. Yes. A Bíblia não fala Jesus. cadeira, fala mesa. Yes. Vocês não entenderam? Eu vou falar aqui. Come on. Esse lado não entenderam o que eu falei. Jesus. Se calhar vou tentar aqui esse lado. Come on. A Bíblia diz: Yes. o Senhor preparar uma mesa. Preparar Yes. uma mesa, não cadeira. Porque a cadeira não é para os teus inimigos. Yes. Cadeira é para quem orou contigo. Yes. Cadeira é para quem alguém participar Jesus. do que está na mesa. Yes. A mesa que o Senhor vai preparar Yes. é apenas para eles te assistirem. Você vai ser assistido no nome de Jesus. Quem disse que
que você não ia chegar onde você tinha que chegar, está mal enganado. Hey. Porque sem querer, Jesus. o Facebook vai passar a tua imagem. Yes. Sem querer. Jesus. Ah, can I prophesy here? Jesus. A irmã, o casal que está aqui, a irmã Elcina. Yes. A irmã Magina, quando foi testemunhar, ela vai dizer: Jesus. quando nós começamos a falar para a vida dela, profetizamos para a vida dela, Yes. da profecia até o casamento, quanto tempo é que durou? 1 ano, pai. 1 ano, 8 meses, 1 ano. 8 meses, 1 ano, sim. Jesus. 8 meses. Meu Deus. E a mamãe Gina vai dizer: só levou Jesus. 1 ano, Ei. porque não queriam interromper com o pedido da outra irmã. Ei. Não é porque demorou 1 ano, Jesus. eles é que escolheram. Você não entendeu? Meu Deus. Ei. Não é porque não, já nos conhecia, já namorávamos, já não sei o que, não sei o que. Tudo novo. Tudo novo. Jesus. Can I prophesy for somebody here? Professar. A mesma voz que Deus usou para eles, Jesus. eu estou a ver alguém a entrar por essa porta Ei. e lá atrás a colocar em tandadadá. Você vai casar no nome de Jesus. Ei. Você vai receber o que te pede. Amém. Esse vai ser o teu ano de dançar. Ei. Oh. Jesus. Toma o teu assento, toma o teu assento. Yes. Toma o teu assento. E quando esse povo ou esse rei viu que eu te paguei para amaldiçoar, essa é a confusão que vai acontecer contra os que procuram feiticeiro. Os que viajaram até na Índia para te destruírem, Yes. eles vão voltar lá para ir pedir o dinheiro deles de volta, Jesus. porque não vai funcionar. Amém. Balaque agora já não está a entender. Jesus. Está a dizer: mas eu, Balaão, te dei dinheiro, te paguei, te prometi coisas, te dei os bois que pediste, fizeste os 7 altares que pediste. Balaão inclusive mudou de posições para tentar ver o que Deus podia falar ou se ia pegar. Bebê, eles vão mudar de posição, Ei. mas o teu Deus vai continuar no mesmo lugar a te defender. Oh, Jesus. Toma o teu assento. E quando eles saem de lá, a Bíblia vai dizer que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque ninguém amaldiçoa Jesus. quem Deus já abençoou. Yes. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, Ei. mas eis que inteiramente os abençoa. My God. Só que nesse processo, Balaão conhecia algumas dinâmicas do mundo espiritual, e que eu disse que existem coisas mais perigosas do que feitiço. Yes. É o que nós chamamos de doutrina de Balaão, que equivale à doutrina dos demônios. O que é que Balaão vai dizer a Balaque? Eu sei que não consegui amaldiçoar o povo, mas há algo que vocês podem fazer para enfraquecer esse povo. Se nós não conseguimos lhes destruir, vamos fazer com que o Deus deles Yes. se virem contra eles mesmos. Jesus.
Qual é o maior perigo hoje? É se o que você está a passar não é o diabo que causou. Jesus. Porque se o que você está a passar é uma consequência de rompimento de princípio, é uma consequência da ira de Deus em alguma área da tua vida, saiba, Dal, até o diabo compra pipoca Jesus. só para assistir. Porque nessa situação ele já nem consegue ser diabo. Ele vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Se Deus é que tocou, que homem, que espírito é que terá força para te tirar de lá? Jesus. Nenhum. A única coisa é a via de quê? Do arrependimento. E eu oro para que, se alguém nesse lugar está numa condição parecida, Yes. a misericórdia de Deus te alcance Jesus. nessa manhã. Amém. Isso toma o teu a sério. E profeta, o que Balaão ensinou aos moabitas? Balaão lhes disse: eu sei do Deus deles. Eu sei que há algo que o Deus deles detesta, abomina, é a idolatria. Mas agora, como faremos pessoas que já viram Deus abrir o mar vermelho, pessoas que já tiveram experiência com Deus, viram a nuvem da glória baixar, o monte a estremer, uma voz? O povo de Israel, ninguém precisou de jejuar, todos ouviram a voz de Deus. Viram maná, viram sinais, água virar sangue. Como vamos fazer homens como esse, que já viram sinais, se dobrarem para buscar um outro Deus? É ali que nós chamamos de quê? De doutrina de Balaão. Números 25, verso 1. Jesus. Aham. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos O moabitas. povo começou a fazer o quê? A prostituir-se com Com quem? Com as filhas dos moabitas. Falem comigo, com quem? Com as filhas dos moabitas. Por que o povo começou a se prostituir com os filhos das moabitas? Porque Balaão lhes ensinou isso. Hello? Amém. Ensinou quem? As filhas de Moabita. Aham. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Estas convidaram o povo de Israel aos sacrifícios dos seus deuses. Yes. Baal Peor. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Yes. Verso 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor, o feitiço não deu certo, Yes. mas a prostituição causou uma ira. Jesus. Há pessoas que o inimigo não vai te mandar tala, Yes. vai te mandar um homem cheiroso. Jesus. Posso falar como eu estou sentindo? Come on. Há pessoas que Deus não vai, o inimigo Yes. não vai te mandar feitiço. Feitiço ele já sabe Yes. que na tua casa tem anjos a te guardar. Mas o que ele vai te fazer? Yes. Vai te fazer olhar para quê? Para o fruto que você sempre desprezou. Vai ser naquele dia que você vai começar a olhar para a colega que você nunca olhou com outros olhos. E você é casado e comprometido. Doutrina de Balaão. Quando ele não te consegue espiritualmente, porque você está coberto, ele te manda alguém, geralmente para satisfazer os teus desejos. Saiba algo, o diabo nunca vai te tentar numa área que não é tentação para ti. Não sei se me fiz perceber. Yes. Jesus. Toma o teu a sério. E não aqui a Bíblia, mas a história dos judeus vai dizer que
As mulheres eram bonitas de Moab. E uma delas é Ruth. Ruth era uma mulher vistosa. As mulheres de Moab, elas passavam a vender o quê? A vender bebidas fortes, vinhos. Dentro do quê? Dentro das tendas. Só que elas não vendiam de forma normal. Elas vendiam seminuas. Só que você, homem que está a entrar lá, você sabe que tens que se comportar. Para quê? Apenas para comprar as bebidas, comprar os produtos. Hello? Esses camaradas que vendem coisas, às vezes algumas lojas, que só encontram mesmo já mulher. Essas coisas do marketing, Yes. tiraram da Bíblia. E metem pessoas vistosas. Você embora, meu senhor. Homens, falem comigo. Aqui tem homens que já compraram coisa que não queriam comprar. Oh, posso profetizar? Essa. É uma vez em Portugal, já há muito tempo, irmão, comprei um óculos porque estavam a me fazer pressão. Homem dizer, senhor, esses óculos ficam muito bem. Se eu quero um par de espelhos, se você comprar. Você está entendendo o que eu estou a falar? Yes. Há muito tempo. O que a cerveja tem a ver com mulher seminua? No marketing. Vassoura. Tem lá uma mulher avantajada, com jarda, como se. O que a vassoura tem a ver com o corpo de mulher? Doutrina de Balaão. Então, eles vão colocar mulheres vistosas na tenda para atender. Quando você vai para lá, você sabe que uma das coisas que o povo de Israel não podia fazer era o quê? Era ter intercurso com mulheres estrangeiras, era pecado. E o povo de Israel está entrando lá sabendo disso. Mas agora, o que vai fazer o povo de Israel cometer? É o vinho que eles compraram. Quantos homens aqui vão dizer, não sei se tem homens sinceros aqui, mas alguns vão falar, que depois do copo, você voltou logo ver o número das ex todas e ligar para saber quem é que vai atender. A que atender é a que vai sofrer. Oh, mas fala a verdade. Jesus. A que atender é a que você vai lhe importunar com teus corpos. Quantos homens, não só homens, mulheres também, com todo o respeito, dormiu na cama, no dia seguinte quando acordou, está amarrado, quem é você? Ela já não lembra. Ele já não lembra, porque álcool quer dizer espírito. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a palavra álcool vem do árabe, que quer dizer espírito comendo carne? Yes, sir. Don't listen. Spirit eating flesh. Agora, você que eles dizem bebidas espirituosas. Termo fino, né? Está a comer algo em ti. Você está a perceber o que eu estou a falar? E esses homens que sabem que não podiam se deitar com mulheres estranhas, agora pela força do corpo, do álcool, as mulheres também ali agora estão a facilitar, porque elas não estão a fazer isso por prazer, por gostar de ti. Homem, perceba bem a atenção no que o profeta está a falar agora. Yes. Não é você que elas querem. Jesus. Elas querem te impedir de chegar de Canaã. Yes. Você não é o mais bonito. Eles estão Jesus. atrás do teu casamento. Yes. Estão atrás da unção que você tem. Jesus. Não é o teu rosto bonito que elas estão atrás. Yes.
Não é as tuas curvas, mulher, que elas estão atrás. Yes. Elas estão atrás do teu olho. Então, o povo de Israel, um povo escravo, que está a sair do Egito, ainda com hematomas da escravatura, está a ver mulheres bonitas agora dar em cima dele. Ei, Rubem! Oh, será que eu posso falar essa? Come on, prophet. Ei, Simeão, as tuas barbas. E Simeão está a se bater, como se diz na gíria. Simeão está a pensar, eu sou um engatatão agora. Simeão, não é você. Simeão, não é você. É a promessa que eles querem impedir de você entrar. Todas as vezes que te aparece uma proposta, pense antes no teu propósito. Jesus. Valide Yes. o teu propósito. Há propostas que custam propósitos. E nem toda proposta tem a ver com teu propósito. Jesus. Qual é a verdade aqui? E lá eles queriam se entregar às mulheres. Jesus. Ficaram apaixonados. Já estavam com a força do vinho, da bebida forte. Só que as mulheres já estavam o quê? Treinadas. Disseram a eles: ei, antes de termos intercurso com vocês, antes de você tocar o meu corpo, você precisa adorar Baal Peor. Jesus. Foi aí que os homens que viram Deus falar se perderam nos desejos da carne. Baal está nos nossos meios até hoje. Quanto de nós já vimos Deus a se mover grandemente? Já vimos Deus fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas ainda assim, de alguma forma, nos baixamos por conta de uma promoção. Largamos a Deus por conta do nosso trabalho. Alguém está percebendo o que eu estou a falar? Amém. E assim aconteceu. E eles, antes de ter intercurso com as mulheres, eles faziam o quê? Tinham que se prostrar e adorar Baal Peor. Só que Baal Peor, além de te levar a prostituir-se com outros deuses, além de te levar a se prostituir, uma das maiores influências de Baal Peor é a imoralidade sexual. Qualquer pessoa lutar por imoralidade sexual, saiba que Baal Peor tem estado a influenciar essa área da tua vida. Mas hoje vai ser exposta em nome de Jesus. Amém. Vai ser exposta. Jesus. Depois deles fazer isso, Yes. o povo que não podia ser amaldiçoado Jesus. agora recebeu a ira de Deus. Yes. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso 4. Deus se ira com o povo de Israel. Yes. E Deus diz a Moisés: matem todos os homens que se envolveram, que adoraram Baal Peor. Em outros pecados, Deus mandava matar animais. Yes. Mas no pecado de Baal Peor, por ser o Deus mais nojento, Deus mandou Jesus. matar os homens. Yes. Perigo de Baal Peor. Yes. Por isso é que Paulo vai dizer: os outros pecados que nós cometemos fora da carne, mas o da imoralidade sexual cometemos contra o nosso corpo. Yes. E esse corpo já não é teu, é do Espírito Santo. Jesus. É o Espírito Santo dentro de nós Yeah. a cometer o quê? Fornicação. Jesus. A cometer pecado. Estamos a profanar o quê? O corpo em que habita o Espírito Santo. Eu espero que o amém não esteja a baixar nesse momento. Yes. Alguém me dá um amém bem forte. Amém. Vamos voltar para o verso 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. Enforca-os. Não vai dizer enforcar só por enforcar. Diante do Senhor, à minha frente. Por quê? Porque Baal simboliza Senhor. Yes.
quando o povo ver os irmãos a padecerem, Jesus. eles vão se lembrar que só existe um Senhor. Yes. Porque o Baal Peor que os irmãos adoraram Jesus. não lhes salvou do enforcamento. Yes. Mas o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego Yes. disseram que não ia adorar, Yes. o Deus que eles serviam lhes serviu, lhes Amém. tirou, lhes salvou. Oxe. Se o Deus que vocês receberam não vos pode livrar do enforcamento, Yes. então Deus está querendo ensinar o povo de Israel ali que esse não é que é, não é um Deus digno de ser adorado. Toma o teu assento. Isso. Diante do sol quer dizer praça pública, Yes. à frente de todo mundo. Yes. Verso 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Cada um. Mate. Vamos ler, igreja. 1, 2, 3. Então disse Moisés aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Porque Baal Peor é um Deus nojento. Jesus. Para você ter noção do que Baal Peor está querendo dizer, o que esse Deus representa, mais à frente tem a história de um homem da casa dos Simeonitas e uma mulher da casa dos Midianitas, Moabitas. Eles tiveram um intercurso, tiveram relações sexuais à frente da tenda da congregação, da Arca da Aliança. Por isso é que você vai ver quando Moisés começa a clamar e a chorar, já não temos tempo, senão estaríamos a ler. A Bíblia vai dizer que saiu um homem chamado Finéas. E ele o quê? Ele matou os dois. Estavam a fazer aquela perversão e abominação no meio e na frente da tenda da congregação. Hoje, nos nossos tempos, nós não estamos a fazê-lo, se calhar, aqui afora, mas estamos a cometer abortos dentro da igreja. Jesus. Nós estamos a fazer o quê? Às vezes, há lugares que você ouve, às vezes, Yes. que obreiros têm intercurso Yes. dentro da igreja. Jesus. O pastor não está, Ei. a igreja está fechada. Dentro da igreja, você está a mandar mensagem Jesus. a programar saída para ir no motel. Baal Peor te tira o quê? Te tira o temor Yes. do Deus vivo. Por isso é que Deus foi rigoroso com esse povo Yes. que caíram nesse pecado de Baal Peor. Não houve em Israel um pecado ou uma praga que mais homens morreram do que essa. Jesus. Nesse dia morreram 24 mil homens. Jesus. Nesse dia. Por quê? Porque Deus é um Deus que é amor. Mas o amor dele não permite que a gente brinque com as coisas dele e as coisas sagradas. Yes. Não tem ninguém na igreja. Você está sozinho na igreja. Entraste no TikTok e estás a ver nudes, dancinhas, conversinhas dentro da igreja. Amados do Senhor, o nosso temor para com as coisas de Deus e para o lugar que Deus chama a sua casa tem que voltar. Amém. Do momento que Deus permite que aqui passe a se chamar o nome dele, já não é mais armazém, é a casa dele. Jesus. O amém baixou, mas eu vou falar para alguém aqui dentro. Amém. É a casa dele. Amém. A pilha da igreja é da igreja, é de Deus, não é tua. Yes. Tudo que está aqui e é comprado pelos dízimos e ofertas que saem daqui pertence a Deus, não pertence ao pastor, Amém. não pertence ao profeta. E o povo de Israel
estavam a ver aquela abominação e eles faziam aquilo que é adorando. Yes. E foi um dos líderes que fez isso. Um dos líderes do povo de Israel. Estavam lá. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando aquele homem matou os dois, a Bíblia vai dizer: ele fez cessar a minha ira. Que iam morrendo mais pessoas. Alguém tem que fazer cessar algumas iras. Amém. Na nossa família. E Yes. Deus chamou você Jesus. para trazer a salvação da tua família, da tua casa. Amém. Será que eu tenho pessoas aqui dentro? Yes. Baal-peor é o Deus nojento. Ele promove prostituição, promove rebeldia, promove imundícia. Para você ter noção, a história vai dizer que esse Deus, quanto mais nojento você fosse, melhor discípulo você era para ele. Inclusive, desculpa aqui falar assim tão abertamente, inclusive no momento em que você tivesse a adorar a ele, pessoas defecavam no ato da adoração. Porque para ele, quanto mais nojento e imundo você fosse, você seria um bom adorador para ele. Porque Baal-peor era um Deus que estava a dizer, um espírito que estava a dizer: vocês têm liberdade de expressão, façam o que vocês quiserem. E uma pessoa livre não faz tudo o que lhe apetece. Yes. Pessoas livres têm restrições. Yes. Jesus. Em outras palavras, ele estava o quê? A se opor. Baal-peor se opõe aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, é um Deus que quer que eu e você façamos tudo o que nos apetece. E a verdade é que nós não estamos aqui para fazer tudo o que nos apetece. Amém. Volto a repetir: pessoas livres têm leis. Yes. Hoje, se eu e você não estamos na cadeia, é porque não quebramos nenhuma lei angolana. Yes. Guardamos uma lei. Yes. Qualquer pessoa que você lhe vê com a vontade de querer fazer o que lhe apetece e tem um discurso de que essa é a minha vida, eu falo que saiba de algo, essa pessoa já está debaixo da influência de Baal-peor. Yes. Porque depois de você receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você deixou de ser dona do teu nariz. Jesus. Desculpa a expressão, você deixou de ser dona de ti mesmo. Jesus, Yes. você lhe recebeu como Senhor. Amém. E Senhor quer dizer dono, Amém. dono. Glória a Deus. Paulo vai dizer: eu tenho as marcas do Evangelho e eu sou escravo de Cristo. Escravos não têm vontade própria. Não. Por isso é que vocês vão ver que escravo nem tem direito de pedir. Por isso vocês vão ver que quem vai ter com Jesus na história do centurião não é um escravo, é o líder, é o senhor, é o centurião. Porque o escravo só esperava morrer já. A vida do escravo estava na mão do Senhor. Se você começar a pensar que a tua e a minha vida estão na mão de Deus, você vai começar a se submeter inteiramente à vontade de Deus, e o senhorio de Cristo vai se manifestar melhor na tua vida. A verdade é que alguns de nós, há áreas da nossa vida que nós não submetemos a Deus até agora. Há algumas áreas que submetemos sim, mas escolha com quem você vai casar, você não aceitou Deus opinar. E hoje estás a ter os problemas. Eu estou até. Estamos até. Os problemas.
Por quê? Porque houveram áreas nas nossas vidas que nós decidimos ser os senhores de nós mesmos. Diga, Senhor, nessa manhã. Está fraco, fala, Senhor, nessa manhã. Senhor, nessa manhã, Eu submeto tudo que há em mim eu submeto tudo que é em mim nas tuas mãos. nas tuas mãos. Volta Volta a tomar controle a tomar controle em todas as áreas em todas as áreas da minha vida. da minha vida. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, levanta o teu clamor e ora sobre esse ponto. Isso, levanta o teu clamor e ora sobre esse ponto. Levanta o teu clamor e ora sobre esse ponto. Senhor, volta a tomar o controle no meu lar, na minha casa, na minha família. Em o nome do Senhor Jesus. Toma o teu assento. Toma o teu assento. Hoje, Baal Peor está a 100% na Europa, em países ocidentais. Está a entrar em África também com essa influência. É o que nós denominamos de liberdade de expressão. Fazer o que me apetece. Há lugares na América que inclusive estavam a tentar votar para quê? Para banir a instituição policial. Não precisamos ter polícia. Cada um tem a arma dele e se defende ele mesmo. Você já imaginou um país como esse? Os mais fortes vão ter lugar aos mais fracos. Vai ser um país desequilibrado. Mas por que eles estão a fazer isso? É a influência de Baal Peor. Irmãos, um país, nós podemos falar mal dos nossos policiais, como falamos às vezes, mas um país sem polícia, você vai clamar a polícia logo em 5 minutos. Imagina a invasão das coisas. Você mata, eu te mato, você me mata, mata o meu filho, mata. Quem é que vai sobrar? Num dia, podemos cair quase já metade da população. Porque quando você matar esse, o outro vai chamar o outro que também tem arma. Você está entendendo o que eu estou falando? E é isso que o Baal Peor quer. Que nos tornemos o quê? Povos sem restrição. E ele... Por que muitos homens aderiam? Por que muitos israelitas aderiam Baal Peor? Porque eles viam que Baal Peor não lhes pedia nada. Você fazia tudo o que te apetece. Ora quando te apetece. Não, que às vezes nos falam. Não, você não tem que se sentir esforçado em fazer. Tens que esperar. Você tem que sentir, não é isso, pastor? Tens que ter a própria vontade. Bebê, há coisas que você não vai ter vontade. Há coisas que você faz pela disciplina. Motivação é um nível, mas quem cresce é pela via da consistência e disciplina. Amém. Disciplina. Baal Peor. Olha para os filhos dos nossos irmãos nas Américas, nas Europas, aqui também na nossa Angola, de como esses filhos têm estado a falar com os pais, como os filhos tratam as mães, os mais velhos hoje, de tu para tu, irmãos. Provérbios 31, verso 10. 30. Yes. Provérbio 30, 10. Já estamos a terminar, amém? Provérbios 30, verso 10. Isso. Verso 11, dê o meu verso 11, por favor. Há uma geração. Há uma geração que faz o quê? Que amaldiçoa seu pai. Toda a igreja lê, 1, 2, 3. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Verso 12, vê, a geração que amaldiçoa o pai é a geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Baal Peor é imundícia. Yes. É sujeira, se lembra disso? Amém. Quer dizer que pessoas com debaixo da influência de Baal Peor vão exalar, vão expressar desrespeito aos pais. Há filhos que não sabem que estão debaixo de influência de Baal Peor. Há colegas tuas
colegas nossos, Yes. que a ira deles contra líderes, contra chefes, é influência de Baal Peor. Baal Peor só quer te controlar você diretamente. Jesus. Não quer que você se dobre a ninguém. Jesus. Mas Deus não. Yes. Deus quer que você se dobre a Ele, mas que respeites também o teu pai. Yes. Mas que respeite também os teus líderes. Yes. Que respeite também o quê? As tuas autoridades. Jesus. Que se submetas ao teu esposo. Glória a Deus. E o marido honrar e amar as suas próprias. Esse é o verdadeiro Deus. Que te dá restrições. Porque as restrições de não comer do fruto do bem e do mal é a proteção da queda da humanidade toda. Oh, amado do Senhor. Jesus. Olha nesse momento como é que está a tua vida. E para e pensa. E quem é que você responde a algumas coisas? Yes. Como é que está a tua vida? Reflita nesse exato momento como é que está a tua vida. Olha como é que estão os nossos jovens hoje. Olha como é que está o mundo hoje. O mundo está a ir à procura de uma era sem lei. Jesus. Os homens não querem leis. E quem está a influenciar isso? Esse espírito que estamos aqui a falar. Recentemente não, mas em tempos ouvia que um presidente, Lula do Brasil, o discurso dele não foi assim tão direto, mas foi de dizer que mal tem alguém te roubar o teu telemóvel para ir comprar uma cervejinha ou coisa assim parecida que ele falou. Se não falou isso, I stand to be corrected. Mas desde quando é que queremos normalizar um furto? Não pertence à pessoa. Hello? Mas é o quê? É a influência de espíritos por trás de líderes para promoverem certas coisas. Então, se você tiver a sair e te roubarem o telemóvel, a pessoa não pode ir presa, a pessoa não pode pagar pelo que te fizeram. É o mundo em que nós queremos ir. E os mais fortes, muitos iam deixar de trabalhar, ficava só já da porta das igrejas à espera das irmãs com as pastas. Por quê? Não vai ser preso? Vocês estão compreendendo o que eu estou a falar? Yes. Baal Peor a influenciar a vida. Baal Peor está por detrás da imoralidade sexual. Pessoas com uma tendência descontrolada de sexo, de relacionamento, de relação. Tem a mulher, não consegue ficar com a mulher só. Uma vontade descontrolada de pornografia. E depois o que? A pornografia saiu de seres humanos normais e agora começou a ser o que? Mistura com animais. Porque esse é o foco de Baal Peor. Na estátua de Baal Peor, à frente, as pessoas, o culto, as coisas, os sacrifícios que eles faziam eram de orgias. Não me olhe assim, essa palavra está na Bíblia. Eles faziam isso. Filhos, para serem aceitos por Baal Peor, tinham que violar a mãe. É um Deus nojento, irmão. Filhos tinham que matar os pais. Filhos violarem o pai. Por quê? Porque você era mais aceito quando você fazia aquilo que te apetecia. Bebê, se você não tem controle das tuas emoções e desejos, você vai ser uma arma forte para o inimigo usar.
Por isso é que uma das coisas que Jesus foi tentado primeiro é o desejo, a fome. Jesus. Se você não controla a tua barriga num dia de jejum, você não vai ter autoridade sobre demônios. Jesus. Yes. Vocês estão entendendo o que eu estou a falar? Amém. Se você não consegue tirar dias de jejum, Jesus. nenhum espírito te vai ouvir. Yes. Porque o primeiro teste é dos teus desejos, das tuas emoções. Jesus. Teus desejos. Teus desejos. Teus desejos. Diga, Senhor, toma controle Senhor, toma controle dos meus desejos. dos meus desejos. Olha aqui, imundícia, olha aqui, coloca lá o verso. NTLH, malabasata baladas. Lebro shana masatas. Verso 12 na versão NTLH, isso. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira Yes. ainda não foi o que? Lavado. Esse espírito de Baal-peor é um espírito, na verdade, na Bíblia chamado de espíritos imundos. Yes. Aonde você for ver espíritos imundos ou pessoas que têm a tendência de viver normal e achar normal viver sujo, sem tomar conta do seu corpo, saiba d'água, estão debaixo da influência desse espírito. A verdade é que há muitas mulheres, muitos homens debaixo da influência desse espírito. E eu não estou aqui a falar de pessoas que têm uma patologia. Jesus. Eu não estou aqui a falar de pessoas que têm uma doença. Yes. Estou aqui a falar de pessoas que não têm mesmo nem vontade de se cuidar. Jesus. Você se entra na casa dela, se você entra no quarto dela, não sei. Por isso é que você tem estado até toda hora sonhos. Jesus. E os teus sonhos são sempre confusos. Saiba, Dago, quando teus sonhos vêm, Yes. eles tomam forma do ambiente que encontram. Por isso a primeira coisa do judeu é cuidar da casa. Yes. Ah, não sei se tem... Jesus. Come on. Yes. Espiritualmente falando, Yes. o que você tem em casa de forma física e de forma emocional, as energias emocionais Yes. vão afetar a tua espiritualidade. Jesus. Não acredito nisso. O profeta também acho que está a exagerar. As coisas que encontravam no meio do povo de Israel não eram estátuas. Quando diziam anátema, não eram Yes. estátuas. Yes, sir. Não era físico. Fazia com que pessoas morressem. Yes. O que estiver na tua casa, fora do lugar. Como é que é possível uma moça, uma jovem, acorda, vive como vive? A fronha, é fronha? Dá uma almofada, obrigado, minha irmã. Seis dias, a fronha era branca. Já está cor caramelo a fronha. Está castanha já a fronha. Você não sabe, mas Baal-peor Yes. está a começar a ganhar uma discípula. Come. O prato começa a quê? Aumentar. 3 dias. Quem vem limpar, o prato começa a ficar limpo, não é porque ela lavou. Os ratos é que estão acabando de limpar os pratos. E viemos aqui na igreja. Só tu és santo. Deus que servimos é um Deus limpo e santo. Yeah. Jesus. E saiba não, a tua espiritualidade começa na carne. Até para orar você começa na carne e acaba no espírito.
E depois aqui é a outra parte. Posso falar? Eu hoje vim preparado que o vosso amém não estaria mesmo. Mas Jesus. estou a vos sentir desde que comecei a pregar. Jesus. Estão lá embaixo, mas eu vou falar na mesma. Baal-peor também tem estado a influenciar a nossa falta de falta de ser asseado. Obrigado, pastor. Essas duas palavras, irmão. Assiduidade e assiedade. Deus seja louvado. Também tem estado a afetar. Você é um filho de Deus e você diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, mas quando você passa, não sentimos o Espírito Santo. Jesus. Come on, bro. Jesus. Por quê? Porque a nossa tendência é espiritualizar tudo. Bebê, quando você está a orar para nós sentimos a unção, mas também estamos a sentir o cheiro, que não está a subir agradável e aceitável aos olhos. E eu falei que isso muitas das vezes tem a ver com pessoas que não têm possibilidade para algumas coisas. E aqui não estou a falar de perfumes caros, eu estou a falar do princípio de ser alguém que cuida de si mesmo. Se você não cuidar de ti, você vai falhar em cuidar do teu homem, da tua mulher. Por isso é que no avião, a primeira coisa, antes de você socorrer o outro, te dizem, coloca a máscara primeiro no teu rosto, porque você não pode salvar alguém na qual você próprio ainda nem está salvo. É isso que eu queria dizer. No primeiro culto eu perguntei, volto a perguntar agora: quanto é que está o limão? Limão. Me falaram 7 limão, 100 kwanza. Me doeu. Como é que ainda tem pessoas? Hoje Baal-peor está a ser exposto hoje. Hoje. Jesus. É possível você ser um servo de Deus, cheirando bem, uma serva de Deus, se apresentando bem. Deus, espiritualidade não é porquice, não é imundice. Amém. Jesus. Não é. Jesus. Não é. Por isso é que você vai ver que a maioria dos lugares em que você vai para fazer trabalhos de quimbandaria, de feitiçaria, o homem que está lá está sujo. Há um porquê que ele está a guardar aquele ritual. Não é porque na casa não tem banho, não tem água. Ele sabe que certas coisas atraem certos espíritos. É um porquê que você vai ver que o maluco, ele consegue atravessar a estrada, mas não consegue tomar banho. Porque o espírito imundo que está sobre ele ganha mais força quando ele está na imundícia e na sujeira. Quando ele está no lixo. A verdade é que alguns de nós, nossos quartos, nossas casas, precisam não só da lavagem do sangue de Jesus, mas de uma boa lixívia. Eu sei que vocês não estão a gostar, mas eu vou falar. Eu vou falar, não faz mal se você sentir mal. Vieste na igreja e eu é que tenho um micro e vou falar. Toma o teu assento. Qual é o problema? Teus amigos não têm coragem de falar o que o profeta está falando agora. Mas eles sentem. Só não te dizem. E quando você sai, fala mal de ti. Fala mal de ti. Te fala. Fulano também, poxa. Mano, quando é que vamos lhe falar então? Não estava conseguindo. Há pessoas que às vezes você é bom no que você faz,
mas não estão a conseguir te levar para grandes reuniões, grandes lugares, porque sabe que vai estar lá o doutor fulano e ele não quer passar uma imagem da empresa, do lugar, do sítio, da organização, da família. Lá você tem pessoas que têm essa situação, esse problema. Ninguém vai tomar conta de ti. Não espere ter namorado para começar a se cuidar. É agora, o cuidado é agora. Jesus. É agora. Yes. É agora. E são coisas que começam a desenvolver o quê? Quanto de nós conhecemos pessoas? Eu conheci algumas pessoas, irmã, que eles só gostavam de estar no quarto fechado. Às vezes 2 semanas, 3 semanas, você não vê a pessoa. Vivi com algumas pessoas assim. Às vezes para você ver que ele não morreu, é encostar encostar na porta. Não, está em vida. Não, mudaram o fio. Ele está bem. Mas quando a pessoa sai e você entra, mas ele naquele ambiente está bem. Você nunca entrou para lugares que você sente, mas eles lá estão o quê? Yes. Por quê? Você começa a manter, a achar normal os ambientes em que você faz parte. Eu sei que geralmente quando se fala a verdade, nós não gostamos de receber. Mas lembra-te, a Bíblia diz: a verdade é que te liberta. Yes. É a verdade. Jesus. Yes. Às vezes, não é porque o marido tem espírito de mulher da noite, ou marido da noite. É você, mulher, que deixou de se cuidar. Já não estás cheirosa. Quando vais para a cama, é a cheirar cebola. Obrigado, pastor. É a cheirar cebola com peixe, que não lavamos bem as mãos, e que camisola do partido furada aqui desse lado. E ele que está a ver todos os dias a colega com unhas pintadas, unhas cuidadas. Yes. É isso que eu estou a falar. Vossos maridos não vos falam. Jesus. Mas eu, como vosso pai espiritual, estou a vos falar já tudo agora. Fala tudo. Jesus. Há maridos que falam sim, mas há outros que não. Há pessoas que no espírito de solteirismo muda só o penteado. Muda só o quê? Já não estava a me dar mais amém. Jesus. Trabalha só, cuida só de quê? De ti, cuida de ti, mulher. Cuida. Tinha que ser um pecado para ti. E qual é o problema? Às vezes há que nós já nem notamos. Yes. Que estamos até se... Então, se certifica, mesmo notando ou não, o limão vai passar. Eu estou a falar melhor do que o vosso amém. Estou a falar melhor do que o vosso. Homem que está aqui. Yes. Não invista só no hambúrguer. Não invista só na comida. Comida é passageira. Invista no cheiro que você vai deixar. Yes. Invista no que você vai, a impressão que você vai deixar. Jesus. Eu disse no primeiro culto, volto a falar nesse. Yes. Pessoas não são como Deus que vão ler o teu coração. Nesse mundo, as pessoas olham para a aparência, e a aparência é importante também. Nem todo mundo é como Deus que lê coração. As pessoas vão olhar para a tua aparência. Yes. Somos seres humanos. Jesus. Não é a coisa mais importante, sim, mas condiza o quê? Tenta reconciliar a tua beleza interior com a tua quê?
boa aparência exterior também. Amém. Tome teu assento e vou fechar a minha mensagem. Jesus. Vamos ajudar alguém. Amém. Mamás, ensina isso, filhas. Coloca uma ordem em casa. Quem aqui mais? Não, deixa. Marcos 1. Marcos 5:1. Quem é do MIV? Se o pai te passar Jesus. e eu senti um cheiro que não é suave e agradável, já sei que você está em desobediência. Vou marcar uma libertação para ti. Marcos 5, verso. Deus seja louvado. Essa é a nossa igreja. Falamos de tudo um pouco. Celebra Jesus. Dê uma versão ARC, por favor. Versão ARC. Homens, deixa eu vos dar um toque aqui. Yes. Mulheres de verdade, Yes, sir. não estou a falar meninas, mulheres de verdade, não olham muito a questão do rosto do homem. Se você não nasceu bonito, não faz mal. Mas certifique que você está a cheirar. Senhora, estou a mentir? Mentira ou verdade? Uma mulher pode tolerar um homem feio, cheiroso, mas homem bonito a cheirar cheiros não suaves. A velha atrás está a amarrar. Será que estamos a ajudar alguém? Amém. Cuide de ti, mulher. Cuide de ti, homem. O teu corpo, esse corpo, a igreja priorizou muito o espírito. A religião, priorizamos muito o espírito, largamos a alma Jesus. e o corpo. Jesus. Por isso é que hoje somos cristãos, oramos muito em línguas, mas estamos a sofrer com doenças psicossomáticas, Ei. emoções não tratadas, questão de perdão. Nós não conseguimos perdoar porque investiu-se muito pouco no que concerne a alma. Nós diabolizamos a alma, Jesus. quando a alma sempre foi uma parte também do nosso corpo. Amém. Por isso é que conversas como essa na igreja, pessoas sentem que estão a ser ofendidas. O pastor está nos a tirar piada, o pastor. Mas se não falamos aqui na igreja, vamos falar aonde? Se essa é a nossa casa. Yes. Eu estou a pensar se entro nesse versículo ou não. Fica em pé. Jesus. Come on, bro. Go deep. Ah? Go deep, bro. Posso ir deep? Yes, sir. Posso continuar? Amém. Mais 10 minutos. Amém. Ok, vocês é que pediram, então senta. Yes. Irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Quem chegou? Jesus e quem? e os discípulos. Os discípulos. Vocês lembram que antes de chegarem aqui no capítulo 4, foi o episódio de que Jesus estava no barco. Yes. E o barco Jesus. estava prestes o quê? Afundar. A afundar. Porque levantaram-se quê? Tempestades. Quem se lembra desse? Amém. Deus seja louvado. Olha. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Um homem com a influência de Baal Peor. Yes. Saiu-lhe logo ao quê? Ao encontro. Yes. Esse homem, volta só, olha, o verso 2, por favor. Yes. Thank you, Holy Spirit. Lhe saiu logo ao seu encontro. Yes. Dos quê? Dos sepulcros. Aqui do sepulcro está a dizer do cemitério. Yes. Ele era um homem que vivia nos cemitérios, no 14, no Benfica.
Quando Jesus estava a entrar para a porta, para a cidade, Yes. a estacionar, a pararem um barco, Sim. estacionar, a pararem um barco, o homem saiu. Porque a verdade estava a entrar, Jesus. a salvação estava a entrar. Yes. Oh. Aham. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, Ah. e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Por quê? Porque quando a influência de Baal Peor está sobre a tua vida, Yes. você se torna num homem rebelde, nada te prende. Nada, nem cadeias, nem instruções, te batem, você, o filho, a filha já não quer saber de surra. Ela até pode dizer, pai, me bate, faz o que for. Yes. Por quê? Porque espíritos imundos Jesus. tendem a tornar pessoas que Yes. numa rebeldia que nem eles próprios estão a notar. Yes. Eu profetizo, qualquer pessoa na tua família, Tá. debaixo do espírito imundo, seja batido e liberto no nome de Jesus. 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 O qual tinha o quê? A morada nos cemitérios. E nem ainda com cadeias podia alguém o prender. Nada podia lhe prender. Vai para cadeia, vai para polícia, nada lhe podia prender. Quando vocês veem alguém com um espírito de teimosia e rebeldia, Yes. nada, ele não ouve ninguém, saiba de algo, está debaixo de influência Yes. desse Baal Peor que estamos aqui a falar. Baal Peor não quer que você siga princípios, nem orientação. Ele é um Deus que quer te dar todo o prazer. Yes. Você faz o que te apetece, quando te apetece. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, Despedaçava. Ele tinha uma força fora do normal. e os grilhões em galhas, e ninguém o podia amassar. Ninguém o podia quê? Amansar. Conter ele. Verso 5. Yes. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele fazia o quê? Clamava Fala pelos comigo, montes, irmãos. Ele fazia o quê? clamava pelos montes e pelos... Jesus. Primeira de Reis, vamos voltar aqui, não se esqueçam, Marcos 5:5. Yes. Primeira de Reis, capítulo 18, verso 26. Você vai ver uma prática idêntica dos que adoram Baal. Aqui esse camarada se cortava com pedra, se aleijava Yes. com pedra. Yes. E lá os sacerdotes, antes, você lembra dos profetas de Baal? Yes. Antes do fogo descer com Elias, Yes. o que eles estavam a fazer? Estavam a se cortar também. Yes. Porque é a mesma influência de Baal Jesus. aqui no endemoniado de Gadareno. Yes. Oh, Jesus. O espírito é o mesmo. E a terra de Gadar, toma o teu assento, é uma terra que tinha muitos helenistas. É uma terra que não tinha, fazia parte das 10 cidades da Decápolis, as 10 cidades dos gregos Jesus. e dos romanos. E nessa cidade viviam maioritariamente pessoas gentios, não Yes. judeus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui dentro? Amém. Vamos ler 1, 2, 3 bem rápido. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Vocês viram? Esses camaradas aqui estavam a gritar. Aquele homem também clamava de dia e de noite. Yes. Muito forte. Está a compreender? Amém. Me sigam, vocês vão perceber melhor. Verso 28. Isso 28. Pode ser esse, pode ser esse. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Verso 28. E eles clamavam
a grandes vozes e Gritavam, clamavam. Aham. e se retalhavam com E facas. se cortavam com faca. Porque o espírito imundo, vocês conhecem pessoas que às vezes têm tendência de se cortar, Yes. tirar, se cortar com lâminas. Yes. É um espírito imundo por detrás. Jesus. É o espírito de Baal. Yes. Será que eu tenho pessoas aqui dentro? Yes. Esse mal na tua família, na tua Jesus. casa. Se você conhecia alguém assim hoje, Yes. essa pessoa está sendo liberta no nome de Jesus. Me dá 3 améns bem forte. Amém. 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 Baal está saindo da tua casa. Amém. O pior está saindo da tua casa. Amém. Ego shaka. Isso, volta para Marcos 5:5. Bem rápido, Marcos 5:5. Yes. Calabassos. Marcos 5:5. Aí quem está aí? Jesus. Isso. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Eles se ferem. A tendência deles é o quê? É se ferir. Porque Baal levava eles a ter essa tendência. Yes. Verso 6. Como é que alguém de forma normal vai ter coragem de se cortar, irmão? Jesus. Só pode ser uma força por detrás Yes. a influenciar essas pessoas. Jesus. Aham. E quando viu Jesus E ao longe, quando viu Jesus ao longe correu e adorou. e adorou Jesus, o endemoniado Ai, ai, ai. adorou, se dobrou, se Jesus. prostrou. Eu profetizo qualquer pessoa Professar. debaixo da influência Jesus. dessa voz e desse Yes. altar, que não estava a ouvir a voz da mãe, Jesus. que não estava a ouvir a voz do pai, Yes. que já não estava a obedecer ninguém. Jesus. A partir de hoje haja obediência. Amém. Jesus. E essa pessoa se dobra no nome de Jesus. Arabachata, arabachata. O teu assim. E clamando com grande voz disse: Ah. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui é algo que nós não podemos passar rápido. Yes. Aqui tem uma exposição muito forte. Jesus. O Baal Peor, o espírito, que vocês depois vão ver que tipo de espírito se refere ali mais para frente, Jesus. está a orar. Vamos amigo. Há uma dimensão que você chega em espírito, em Deus, em Cristo. Você cresce em Yes. Cristo. Yes. Esse lado está dormir. Jesus. Você chega em Cristo, em Deus. Yes. Que quando você chega, demônios começam a orar, Ei. Yes. a pedir para você ir embora. Jesus. Você não entendeu o que eu falei? Demônios começam a implorar, Yes, sir. a dizer: por favor, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ei. Será que eu tenho pessoas aqui dentro? Yeah. Não sei se você está a ouvir. Eu profetizo. Professar. Quando você chegar num lugar Jesus. em que havia influência das trevas, Yeah. demônios vão se manifestar. Amém. Eles vão sair. Amém. Aleluia. A tua unção é grande. Jesus. Quando até demônios começam a pedir a Deus Jesus. para lhes manter onde eles estão. Jesus. Não, leia de novo, vocês não estão entendendo o que está aí. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ei. Ele não está pedindo. Dê uma versão em TLH, dê uma versão em TLH. Jesus. Ele não está pedindo por Lúcifer, que é o nosso chefe. Por Deus. Yes. E gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Jesus. Alguns espíritos Yeah. vão ter que pedir em nome de Deus Jesus. para você lhes deixar sair em paz. Yeah. Será que eu estou a falar para alguém aqui dentro? Amém. Aleluia. Jesus. Que autoridade é essa? Yeah.
Que até demônios estão a pedir em nome de Yes. Deus. Toma te pedir, por favor. Em nome de Deus. Toma tu assim. Eu peço, não me castigue. Dê uma versão normal. Volta para a versão arca. Vamos para o verso 8. Vamos a construir algo aí. Já estamos a terminar. Aham. Verso 8. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quando ele estava a falar, Yes. ele veio adorar o Senhor. Jesus estava a falar para ele: sai deste homem, Yes. espírito que é. Imundo. Algo que você precisa de compreender é que isso aqui é para pessoas que têm dom ou lidam com libertação. Quando os demônios estão a te dizer não vão sair, eu não vou sair, eu não vou sair, eu não vou sair. Homem, ele já está a sair. Yes. Se ele não quisesse sair, ele não ia falar nada. Yes. Jesus. Qual é o teu problema? Yes. Quando ele está resistindo, você pensa que a tua oração não está a surtir efeito. Jesus já tinha lhe dito para ele sair, mas ele está a pedir. Yes. Yes. Não é que Jesus é fraco, é porque no percurso dele sair, ele ainda está a pedir a bondade de Jesus. Porque até os demônios sabem quão bom Deus é. Yes. Jesus. Você está entendendo o que eu estou a falar? Yes. Jesus dizia: sai deste homem, Yes. espírito imundo. É o que você vai dizer daqui para frente. Yes. Quando você vê reações de Baal à tua volta, Yes. pessoas influentes de Baal com Baal pior, Yeah. você vai dizer: saia daí, Baal pior. Amém. Saia daí, espírito imundo. Amém. Hey. Yes. E eles vão se dobrar e vão sair. Toma o teu assim. Verso 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus lhe pergunta: qual é O teu o nome. teu nome? E lhe respondeu. Dizendo. Aí a Bíblia está dizendo: e lhes respondeu. Não. E lhe Respondeu. dizendo: Legião. Legião é o meu nome. Nenhum demônio tem nome Legião. Porque Legião não é nome, é um grupo militar. Jesus. Ah, On. perceba, quando estamos a falar de legião, nós estamos a falar de 6.000 soldados romanos, com infantaria, todos eles bem divididos. Quer dizer que nesse homem tinham 6.000 espíritos. Você pensa que você é pequeno? No teu corpo podem caber 6.000 espíritos. Mas aqui eu quero te dizer algo. Quando a Bíblia se refere a nome, muitas das vezes não se refere só a como você é chamado, porque o teu nome é o que você faz. Jesus. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Yes. Esse demônio, ou esse espírito imundo, Yes. ele percebeu que o que estava a lhe ser perguntado é a função dele. É a mesma coisa que eu chego aqui e pergunto, alguém chega aqui e pergunta ao pastor: desculpa, quem é? O pastor, em vez de dizer eu sou o Eliot Baiano, ele vai dizer eu sou o pastor daqui da igreja. Amém. Yes. Yes. É a mesma coisa que aconteceu aí. Ele não falou o nome, falou a função dele. Por que eu estou a dizer que é a função dele? Porque se você for for estudar, legiões eram 6.000 soldados que tinham a função de defender o reino de Roma. Por isso é que esse homem, quando viu Jesus a chegar, vieram a correr. Para quê?
de alguma forma tentar impedir com que Jesus entrasse Yes. e libertasse Jesus. pessoas em Gadá. Jesus. Oh. Porque legião eram as forças Yes. de Roma que iam, defendiam o reino Yes. e também iam conquistar novos territórios. Jesus. Por isso é que vocês vão ver que esses espíritos, eles não queriam sair do lugar. Yes. Jesus. Porque eles são legiões Yes. que defendem aquele território. Yes. Pai, defenda de quem? De espíritos Yes. da luz. Jesus. Amém. Por isso é que vocês vão ver que quando Jesus estava prestes a entrar, a ir para essa cidade, houve o quê? Houve a tempestade. Yes. Porque eram esses espíritos. Pai, eles estão a vir agora. Agora você vai me perguntar, profeta. Eles estão a vir e adorar Jesus agora, por quê? Porque Jesus já lhes derrotou no barco. Jesus. Quando eles tentaram Yes, sir. destruir Jesus no barco, Jesus. Jesus se levantou e disse: aquieta-te, Yes. cala-te. Jesus. Jesus. Oh, não sei se tem pessoas aqui dentro. Amém. Então, tudo que eles tinham Yes, sir. era vir para Jesus agora Jesus. e adorar Yes. o Jesus Yes. que eles não conseguiram destruir. Jesus. Eu profetizo e declaro: Professor. o mesmo Jesus que eles não destruíram, Jesus. hoje habita em ti. Yes. Se não destruíram Jesus, Yes. não vão te destruir também. Amém. Jesus. Ei. Oh, alguém me dá 2 améns bem fortes. Amém. Amém. Toma o teu assento. Jesus. Você que está pensando que Jesus não estava a falar para o mar. Jesus estava a falar para o vento. O vento é no mar, é espírito. A Bíblia vai dizer que os anjos são espíritos ministradores. Espírito é vento. Há versões que vão dizer ventos. Aqueles ventos eram nada mais e nada menos. Por quê? Porque naquele lago em que Jesus estava, não era bem mar, era um lago. É um lago até hoje. Aquele lago não tem, cientificamente falando, não tem provas, não vou dizer provas, mas não há lógica ter aquele tipo de tempestade. É isso que eu queria falar. Está a perceber? Yes. Porque eram rodeados de quê? De montanhas, aquele lugar. Então aquilo foi automaticamente criado, porque eles sabiam que Jesus estava aí para o outro lado para evangelizar, para ir ganhar almas aos gentios. Yes. E quem sai contra Jesus Jesus. são legiões Yes. que têm o quê? Que têm a função de defender o império de Roma. Mas só que essa legião é espiritual. Porque toda legião física existe antes da legião espiritual. Você está compreendendo o que eu estou falando? Yes. Toma o teu assento. Depois de Jesus lhes derrotar no barco, eles agora estão a vir para se entregar. Porque eles ali já não estão a resistir Jesus. Por isso é que nós temos que perceber que a nossa vida de oração tem que continuar firme. Porque há coisas que nós não lidamos no momento, nós lidamos a dormir. Jesus. Entendeu o que eu falei? Nós lidamos à noite. Yes. Por isso é que Jesus, quando descia do monte e ia para a cidade, Jesus não levava tempo para curar pessoas. Porque os que ele está a curar agora já Yes. curou lá em cima. Jesus. Você só faz aqui embaixo o que já fizeste lá em cima. As cima. coisas que eu faço, Yes. vi o meu pai fazer. Hey. Hallelujah. Jesus. Toma o teu assento. Temos mais um pouco de tempo. E ele vai dizer: legião é o meu nome. Yes. Ele aqui não está dizendo legião é o nosso nome. Jesus. Ele vai dizer legião é o meu nome. Porque quer? Somos muitos. Então aqui já nos mostra que o nome dele não era legião que ele estava querendo dizer. Jesus. Porque a Bíblia já nos prova que ele era um espírito imundo. Mas ali ele estava a dizer a nossa função. Jesus. Somos legião. Jesus. Porque somos. Muitos. Porque somos muitos.
somos 6.000. Verso 10. Oh, ajuda-nos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Estão a compreender? Yes. Exatamente. Jesus. Não da pessoa. Eles não estavam a pedir para não sair da pessoa. Era da província. Yes. Porque a pessoa Jesus. é só um corpo legal que eles vão ter para se manter naquele lugar. Jesus. Yes. Por isso é que vocês veem Yes. que há zonas que não falta maluco. Jesus. Vou falar aqui mais. Come on. Yes. Há algumas zonas Yes. que você vai ver, Sim. tem sempre alguém na rua. Por quê? Aquele é um corpo que os espíritos viram Jesus. de forma legal Yes. para controlar aquela rua. Yes. My God. Esse cara estou a falar para algumas pessoas aí atrás. Hey. De forma legal Yes. para controlar aquele bairro, Jesus. Yes. para controlar aquela província. Yes. Yes. Mara. Malucos não são só malucos, Jesus. são hotéis de espíritos. Hey. Jesus. Glória a Deus. Mesmo você, não é só maluco, mesmo você. Yes. Yes, sir. Você está aqui e carrega Deus. Yeah. Carregas um espírito. Jesus. E quando você está, Deus está lá. Yeah. Não sei se tem pessoas aqui dentro. Amém. Pessoas malucos, você também. Nós também. Toma aqui você. Então, eles não queriam que eles enviassem aonde? Fora daquela província. Fale comigo, fora da onde? Daquela Daquela província. Fora daquela província. Aham. Já ouviram vezes? Yes. Se eu estiver atento e tiver a vir malucos à minha frente, a maioria deles, a tendência é sempre eles fugirem assim. Jesus. E não é a minha altura, irmão. Eu já fui maior, já treinei. Jesus. E nunca nenhum maluco me fugiu assim naquele tempo. Jesus. É algo que eles estão a ver. Yes. É algo que eles vão ver em ti. Jesus. Que eles vão fugir do nome de Jesus. Paia Zacobo. Amen. Yes. Vê se sabe, você não sabe. Mas o colega não te odeia por te odiar. São os espíritos que estão nele, Yes. Amen. que entraram e que queriam ter governo na empresa. Jesus. Mas desde o dia que você entrou, Yes. Yes. você destruiu. Ah. Você estragou tudo quando você entrou naquela empresa. Hallelujah. Como eles não conseguem te destruir, Yes. a única solução é de fazer guerra My Jesus. God. para você poder sair da empresa, para eles voltarem a ter domínio Yes. do território daquela empresa. E se você for uma cristã danone, que tudo leva a peito, que tudo é chorar, você nunca vai manifestar o reino de Deus. Ele vai dizer: o reino é tomado Jesus. por violência. Yes. Arabaço. Há colegas teus que te odeiam, que eles não sabem se te odeiam por quê. Há pessoas na família que desde que você nasceu a luz, um cetro, Jesus. o rebento nasceu de Jessé. E gostou a perceber, profeta? Eu estou a perceber. Olha o que a Bíblia vai dizer. E andava ali, Yes. pastando no monte, uma grande manada de porco. Alguém Yes. diga porco. Porcos. Não se esqueça, porco são animais impuros. Yes. Imundícia, imundo. Yes. Yes. Porco é sujo. Yes. Yes. Balpeó. Jesus. My God. Gosta de sujidade. Jesus. Hey. Então a primeira coisa que eles viram para sair do homem que já estava sujo Yes. foi ver algo que já está impuro, Jesus. para eles poderem entrar também. Yes. Jesus. Saiba de algo, sempre. Agora estamos a falar de espiritualidade. Fique bem Yes. atento quando estamos a falar agora. Saímos daquele momento de rir e de brincar. Agora estamos a falar de espiritualidade. Saiba de algo, toda coisa que é liberta, o que saiu possuiu a coisa. Oh, vou falar novamente. Jesus. Se eu libertar o pastor Eliot, tirar o pastor Eliot da cadeira em que ele estava, o pastor Eliot possuiu um outro lugar, está ocupando outro espaço. Yes. Yes, sir. Toda libertação
é a ocupação de um novo espaço. Yes. Quando esse homem foi liberto, Yes. os porcos ficaram possessos. Yes. Por isso é que na igreja você tem que ter muito cuidado. Yes. Igreja não é lugar para você vir brincar. Yes. Se estamos a repreender demônios em alguém, Yes. demônios saem de corpos Jesus. Jesus. e Hey. vão à procura de um lugar My que God. está imundo. Não foi Jesus que Ei. lhes disse para entrar para o porco. Eles é que estão a ver porco Yeah. e querem entrar no porco. Será que eu tenho pessoas aqui dentro? Yeah. Forte. Por isso, em igrejas de libertação como a nossa, você não pode se dar o gosto de viver de qualquer forma. E Amém. vir para a igreja viver de qualquer forma. Não! Espíritos saem das outras pessoas. Espíritos saem. E você vai dizer, então eu vou parar de vir para a igreja. Mesmo na tua casa. Se a tua vizinha ora e está a repreender aqueles espíritos, Jesus. os espíritos vão querer sair de um lugar para ir para outro. Amém. Todo lugar liberto, que foi liberto, outro lugar foi possuído. Yes. Quando o diabo caiu do céu, e a Bíblia vai dizer, e houve festas. Quando o diabo caiu, houve outra voz que disse: ai dos que estão na terra. A libertação de um ponto é a possessão de outro. My God. O teu ex virou marido da outra. My Quando God. se libertaste do ex, Yes. ele possuiu. Hey. Alguém está aqui dentro? Amém. Verso 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Por que os porcos? Já expliquei. Yes. Amém, irmão? Amém, prof. Ok. Para que entremos nele, manda lá os porcos. Porque tudo o que eles estavam a tentar fazer era Jesus não lhes tirar da casa. Balpeor quer Yes. continuar a ser dono. Ter influência na tua casa. Jesus. Ele não quer sair da tua casa. Todos aqueles demônios lhe rogaram. Verso 13. E Jesus logo lhe permitiu. Jesus não teve nenhum problema. Se é isso que queres, então vai. Mas você vê algo importante aqui Yes, na sir. espiritualidade. Yes, sir. Eles querem ir para o porco, mas não têm autoridade de sair do homem por si só Yes. e irem para os porcos que eles querem ir. Vocês entenderam? Não, alguns já estão a ficar. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui? Come on, prof. Vou pregar esse cara lá, aqui atrás. Jesus. Jesus tem todo o poder. E os demônios é que apontaram a Jesus aonde nós podemos entrar. Mas eles não podem sair sem antes Jesus lhes dizer para ir. Por quê? Primeiro, porque o porco não é deles. Eles Jesus. não podem possuir o que não lhes pertence. Mas no comando de Jesus eles podem, porque o dono do porco pertence a Jesus. Yes. E Jesus Ah. E Jesus pode e tem todas as coisas. Yeah. Tanto o porco, o fôlego do porco, a Jesus. carne do porco, Jesus. o chão que o porco está, Jesus. o dono do porco, Yes. tudo pertence a Deus. Yeah. Glória a Deus. Aleluia. Aqui estou a querer te dizer que o diabo na tua vida não pode fazer tudo o que ele apetece Amém. Jesus. sem que você lhe dê a autorização para fazer. Yes. Amém. Jesus. E vezes que Yes. temos de forma inconsciente Yes. certas autorizações para o diabo entrar e tocar na nossa vida. Mas aqui é o outro ponto muito, muito importante que eu quero vos passar. E Jesus logo lhe permitiu ir saindo aqueles espíritos imundos. Yes. Vocês veem, voltou aos espíritos imundos. Yes. Estamos juntos?
Yes. entraram nos porcos. E a manada, logo que os espíritos entraram no porco, Yes. as manadas que estavam andando normal se precipitaram Yes. e se lançaram no mar. Ei, um homem conseguia manter 6.000 demônios. Yes. 2.000 porcos não conseguiram manter 6.000 demônios. Ei. My Você não God. entendeu o que eu disse? O que eu estou a dizer é que há coisas que uma pessoa está a passar, Yes, sir. se a outra passar pode se suicidar. Jesus. Yes. Ah. Yes. 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 O que eu estou a dizer, nós somos em capacidade. Jesus. Jesus. Nós todos somos seres humanos, Yes. mas diferimos em capacidades Jesus. de suportar certas coisas. Yes. Amém. Oh, Aleluia. shut up. A verdade é que metade das pessoas que se passassem o que você passa, muitos tirariam a vida. Yes. Yes. Yes, sir. Você sabia disso? Yes. Amém. A tua história, se alguém viver, Yes. essa pessoa não ia aguentar. Jesus. Teresa, já ia largar Deus. My God. Mas Deus sabe Jesus. que em ti Yes. há uma capacidade de suportar Yes. o que você está a passar. Yeah. Amém. Aleluia. Oi, você está no culto, presta atenção. A mensagem é para ti, filho. E Jesus logo lhe permitiu saindo aqueles espíritos imundos. Entraram nos porcos e a mandada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Yes. Eram quase 2.000 e afogou-se que no mar. A outra coisa que eu quero te dizer é: posso falar como eu estou a sentir? Yes. Amém. Não deseja lugares de pessoas que você não conhece a capacidade Yeah. interior e espiritual deles. Yes. Você pode Aleluia. estar a pedir a tua quê? A tua morte. A verdade é que a pessoa, Ei. eu posso se calhar pensar que alguns meninos de Gadar, quando olhavam para esse moço, viam ele é o Hércules Jesus. e metiam cadeias, ele rompia. Ei. Se calhar alguns meninos gostariam de ser como ele. Há pessoas a desejarem coisas que você não sabe o que está por detrás daquilo que você está a desejar. Yes. Não deseja casamento de ninguém. Amém. Não deseja marido de ninguém. Yes. A cruz que essa mulher está carregando, você não ia levar nem a metade. Yes. Eu vou falar de novo, mesmo sem o vosso amém. Eu vou pregar mesmo sem o vosso amém. Não cobiça cargos do teu chefe. Jesus. Se você não tem capacidade de aguentar legião, Jesus. Oh. Alaba. Yes. senão o que você está a pedir Yes. vai ser a tua morte. Jesus. Yes. Calabasot. Vai ser a tua morte. Yes. Jesus. Take your time. Há vezes Yes. que Deus Jesus. não está a te dar ainda certos lugares, porque Deus mediu a tua capacidade. Yes. Você ainda não aguenta 6.000. Jesus. Yes. Há pessoas hoje a chorarem Yes. por lugares e coisas que Deus lhes deu, que foi o maior problema da vida deles. Por quê? Deus não quer só te dar bênção, Deus quer te preparar para a bênção. Yeah. Amém. Glória a Deus. Mesmo nas redes sociais, você que está aqui dentro está me ouvir, não inveje vida de nenhum famoso que você vê ali nas redes sociais. Não vale a pena se matar para ter a vida do pastor que você está vendo nas redes sociais. Você não sabe a vida de ninguém. Você não sabe se aquela vida, vou falar conforme vocês falam, você não sabe se aquela vida é bum lebang. E você está a se matar para ter uma vida que não é verdadeira. Yes. Roupas emprestadas, carros emprestados. Yes. Você que tem o teu IDzinho não se sente pessoa. Ei. E Deus está vendo alguém ingrato. Por quê? Porque você está Yes. a murmurar por algo que é irreal, Amém. por algo que não é verdadeiro. Há um porquê que antes Deus não permitiu com que os espíritos entrassem nos porcos. Porque Deus sabia que os porcos podem ser muitos, mas não têm a capacidade que o homem tem.
Um homem, 6.000 demônios, 2.000 porcos. Quer dizer que havia alguns demônios que estavam a tentar entrar 2 vezes no porco, ou 2, 3 demônios a entrar no mesmo porco, o porco não aguentar. My God. Fique em pé. Eu não. Aqui eu não concluí a minha mensagem, vou concluir na quarta-feira, mas saiba dar. Saiba dar algo, meu irmão. Se Deus é que tem estado a guiar a tua vida e os teus passos, você nunca está atrasado. Amém. A verdade é que Yes. um passo com Deus Jesus. às vezes passa 1000 passos dos Ei. homens. Aleluia. Jesus. My God, my God. A tua maior preocupação só tem que ser estar em Deus e com Deus. Yes. Seguir Deus e obedecer as coisas que eu estava falando desde o início. Obediência, obediência, obediência. Essa tem que ser a tua maior oração. Mesmo quando você vê um negócio de 20 bilhões e você ouvir a voz a dizer não se meta aí, não se meta. Aqueles 20 bilhões vão ser os teus 40 anos de prisão. Yes. A voz, a capacidade de quê? De obedecer. E fez isso. Quando você ouvir a voz de te dizer, começa esse negócio de manicure, de unha. Aquilo que vai parecer insignificante vai ser o negócio que vai te fazer conhecer alguém que vai fazer unhas no teu estabelecimento pequeno e vai dizer, eu tenho salões no Dubai My e não God. tem ninguém para administrar aqui. Yes. Yes. Aleluia.